E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou explicar o desenvolvimento de um joguinho muito simples que eu prometi. Eu deixei esse jogo como um bônus no último vídeo que eu gravei, que é o vídeo sobre captura de posição do mouse e como interagir com esse recurso, né, com a captura da posição XY do mouse. E aí eu deixei esse joguinho aqui como um bônus para vocês, prometendo depois fazer um vídeo explicando exatamente os detalhes de desenvolvimento desse jogo. A ideia aqui é bem basicona mesmo, e o jogo, vou te falar a verdade, nem é divertido. A gente toca na tela, né, clica na tela para começar o jogo, aí tem essa bolinha aqui, né, e a gente tem que clicar em cima da bola para marcar pontos. E aí no final, se a bola cair aqui no fundo, a gente perde o jogo. E é exibido o placar que você conseguiu fazer nessa partida e o seu recorde. E aí depois de um tempinho é habilitado, né, aparece essa mensagem aqui que habilita você clicar na tela para começar uma nova partida do jogo. Tá ok? Na verdade eu sou bem ruim nisso, acho que eu tenho algum problema sério de coordenação motor. Mas então, o propósito aqui, o foco do negócio não é nem tanto o jogo. Porque o jogo não é exatamente divertido, embora a ideia até possa ser aproveitada para fazer alguma coisa mais interessante que isso. Mas a gente vai focar mais em entender essa estrutura, a coisa de você ter uma tela inicial, que você exibe alguma coisa, e aí você aplica um evento, começa o jogo propriamente, né, aplicar a mecânica do que vai ser o seu jogo, e você tem uma finalização daquilo ali, tem uma exibição de um placar, tem essa coisa do recorde, que é legal também. Tá, okay? Esse vai ser o grande foco aqui dessa série de vídeos. Prometo ser uma série curtinha, 3 vídeos aí no máximo, acho que já dá pra gente resolver isso. Tá, okay? E não vou perder muito tempo também explicando com detalhes essa coisa da interação com o mouse, porque isso aí já ficou exaustivamente e detalhadamente explicado no vídeo anterior, tá bom? Então vamos fazer um negócio mais dinâmico aqui. Beleza? Então vou criar aqui, vou chamar isso aqui de bate-bola. Eu pensei em peteca digital, em tênis de dedo, mas sei lá, acho que bate-bola tá mais de boa. E vou criar aqui o nosso documento HTML, vou chamar de index.html. Beleza. Vou abrir com o meu editor de texto e aqui a gente vai ter um CSS externo. Então já vou deixar aqui a referência a ele. Na pasta CSS vai ser o arquivo style.css. E aqui eu vou ter somente um div, que vai servir como container. E dentro desse div eu vou ter o meu elemento canvas, onde vai acontecer o jogo. Aqui eu vou estabelecer uma largura de 300 pixels e uma altura de 600 pixels. Já vou deixar aqui o link para o nosso script, onde vai estar onde a lógica vai ser programada, né? Documento JavaScript. Aqui ele vai ficar na nossa pasta js barra, vou chamar de script.js. Perfeito? Então o nosso documento HTML vai ter essa cara aqui somente. Vou criar aqui já a pasta CSS com o nosso arquivo de CSS, nossa folha de estilo, nosso style.css, para já estabelecer todas as particularidades visuais aqui da nossa tela, né? Então primeiro eu vou resetar a margem e o padding aqui. Margem. Opa. Margem 0 e padding 0. Isso aqui serve para que todos os browsers exibam o nosso conteúdo de forma uniforme, né? Uniformemente. Porque cada browser tem um padrão de margem e padding específico seu, né? Então aqui a gente já anula essas especificidades dos browsers. Aqui eu vou dizer que nosso body, corpo da página, ele vai ter um background color, ou seja, uma cor de fundo. Eu vou colocar tudo preto, ok? E a nossa div, que é o container do canvas, né?
ele vai ter uma largura de 300 pixels, assim como o canvas. Vai ter uma altura de 600 pixels. Vai ter também um background color. Eu vou dizer que ele vai ser branco. Position, Relative, Margin. Eu vou colocar ele com 10 pixels de distância em relação ao topo da página. E vou centralizar na vertical, então alto. Ok. E falta só no nosso canvas. Eu vou dizer que o nosso cursor, quando passar por cima do canvas, ele vai ficar aquele efeito da mãozinha, né? Então, no Mozilla, grab, e no WebKit, grab. Mozilla para o Firefox e o WebKit para o Google Chrome e para o Safari, né? Então, com isso a gente já deve visualizar o nosso canvas aqui. Na verdade, a gente está visualizando o div, né? O canvas está dentro do div. Então vamos lá, eu vou criar uma pasta JS onde vai ficar o nosso documento JavaScript chamado script.js. Beleza. Criar a nossa função para evitar variáveis globais de fora do nosso contexto. E aqui eu já vou colocar a nossa variável CNV, que vai receber a referência ao elemento canvas. Então, document.carrySelector canvas. E a nossa variável CTX, que vai receber o contexto bidimensional de renderização do canvas. Então, get context. Qual o contexto? 2D. Beleza, agora eu vou criar as funções que são o esqueleto aí do nosso documento JavaScript. Então, as funções, que são as mesmas funções que a gente tem em todos os aplicativos do tipo jogo que a gente tem desenvolvido aqui, né? Então, é a função loop, a função update, onde vai ser desenvolvida a lógica do jogo, e a função render, que vai ficar responsável por exibir na tela, né, os elementos renderizados. E aqui eu já vou chamar a função loop para iniciar o jogo. Dentro da função loop, eu vou ter o nosso request animation frame, request animation frame, que é o que vai fazer a chamada recursiva para fazer o nosso jogo ter animações a 60 frames por segundo. Então eu vou passar a própria função loop para que seja recursiva a chamada, passando o elemento canvas como parâmetro. Aqui dentro eu vou chamar a função update para fazer a atualização dos elementos do jogo e a função render para exibir os elementos na tela. Tá, já? Então temos aqui o nosso esqueleto, né? A nossa estrutura que é uniforme para todo o aplicativo que a gente tem desenvolvido. Então, uma coisa que já é legal a gente prestar atenção aqui é que o nosso jogo ele funciona em função dos estados de jogo. Como eu falei lá no começo, a gente tem um estado que vai ser uma tela inicial, que vai ser exibida com um texto, pode ter um splash screen, alguma coisa assim. A gente vai ter o jogo propriamente dito, com as mecânicas sendo desenvolvidas dinamicamente, e a gente vai ter uma finalização do jogo, que é um game over. Então, para isso eu vou precisar de variáveis, né, de constantes, na verdade, que mantenham armazenados esses estados de jogo, e uma variável que vai sofrer alterações, recebendo vários estados de jogo diferentes. Então vamos estabelecer isso aqui, ó, estados do jogo. Então eu vou ter aqui um start, que eu vou botar o valor 1,
vou ter um play, eu vou associar o valor 2 e vou ter um over, que vai receber 3. E vou ter uma variável que eu vou chamar de GameState, que inicialmente, né, vai começar com o valor start, que vai ser referente àquela tela, o splash screen, a tela de inicialização do jogo. E aí o que acontece? A função update, ela fica responsável por atualizar a mecânica do jogo de forma dinâmica, que é o que faz a diversão acontecer, né? Então eu vou dizer aqui no loop, o loop é efetivamente a função que vai ser necessariamente executada de forma recursiva 60 vezes por segundo. Então eu vou dizer aqui que essa função update, ela só vai ser executada quando o meu game state, quando o meu estado de jogo for igual a play. Então eu vou dizer aqui que se meu game state for igual a play, aí sim eu vou executar minha função update. Se ele for diferente disso, for start ou over, não há necessidade de eu fazer a atualização. Mas de qualquer forma eu vou estar sempre renderizando alguma coisa para o usuário, para o jogador ver, ter algum feedback do jogo, né? Então a primeira coisa que o jogador vai receber, a primeira coisa que eu vou ter que renderizar, no caso do nosso joguinho aqui, vai ser a mensagem de start, né? Então vamos criar essa mensagem aqui, né? Aqui, ó. Mensagens. Primeira coisa, eu vou criar um array onde eu vou armazenar as minhas mensagens. Então eu vou chamar de messages e vou dizer que isso aqui é um array. Agora eu vou criar uma mensagem inicial, que vai ser a mensagem que vai ser exibida quando a gente começar a rodar o jogo. Vou chamar isso aqui de start message e vai ser um objeto. Então quais vão ser os atributos desse meu objeto que vai ser a mensagem que vai ser exibida logo no começo, né? Ele vai ter um texto. Eu vou dizer aqui touch to start. Vai ser o texto que vai ser efetivamente exibido no começo. Ele vai ter um valor do eixo Y, uma posição no eixo Y. Eu vou colocar ele mais ou menos centralizado, um pouquinho acima do centro, na verdade. Então vou pegar a altura do meu canvas, canvas.high, por 2, ou seja, metade da altura do canvas, menos 100. Então vai ficar 100 pixels acima da metade da altura do canvas, vai ser exibido o meu texto. Eu vou ter uma fonte. Como é um texto, todo texto tem que ter uma configuração de fonte, né? Então aqui eu vou colocar bold, vai dizer que ele vai estar em negrito. Vou colocar o tamanho dele de 30 pixels. E vamos colocar uma fonte aqui, sei lá, sans serif. Tá joia? Vou ter uma cor do texto, color. Vamos colocar o nosso texto vermelho. Tá ok? E vou ter um atributo visible. E esse atributo é muito importante porque é ele que vai definir se o nosso texto vai ser exibido ou não. Então, quando o visible for true, a gente vai estar exibindo o texto na tela. Quando ele for false, a gente vai ocultar esse texto. Então, ele vai começar com o valor true, que vai ser a primeira coisa que vai ser exibido. Agora eu tenho que inserir esse objeto mensagem no meu array de mensagens, né? Então, messages.push start message. Beleza, tá lá. Meu array de mensagens agora ele já tem um elemento que é a mensagem, o objeto mensagem inicial. Então, vou dar um espacinho aqui. Agora vamos renderizar essa mensagem, né, para que ela seja exibida na tela. Então a primeira coisa que vai acontecer aqui na minha função render vai ser uma limpeza do canvas. Então ctx, que é o contexto que vai ser responsável pelas ações de desenhar e limpar o canvas, né? .clear rect. Então vamos limpar a partir da origem, do 00, até a altura, a largura e a altura do nosso canvas, né? Então cnv.width e cnv.high.
E agora vamos renderizar o texto. Então aqui, ó, renderização das mensagens texto. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos varrer o nosso array de mensagens, né? For criar uma variável índice in messages. E para cada elemento dentro do meu array de mensagens, eu vou criar aqui dentro da minha estrutura uma variável que eu vou chamar de msg, que vai receber o elemento indicado aqui pela variável, pelo índice. E aí eu vou analisar aqui. Caso esse elemento que estava no meu array seja visível, então if msg.visible, ou seja, caso o atributo visible dele esteja com o valor true, aí então o nosso contexto vai receber os atributos referentes a esse objeto que estava armazenado no array. Então, context.font vai receber a fonte do objeto, né? msg.font. Nosso context.fillStyle, que é a cor do elemento que vai ser desenhado, vai receber a cor do objeto. Então, msg.color. E aqui vamos efetivamente escrever na tela o texto, né? Então, context.fillText. E aí a função fillText, ela recebe como parâmetro o texto que vai ser escrito, a posição em X e a posição em Y. Beleza? Então, o texto vai ser o texto que está armazenado no nosso objeto, então msg.text. A posição em X. A posição em X a gente não tinha estipulado previamente, porque ela vai ser calculada aqui de forma dinâmica. Então, qual vai ser a posição em X? Ela vai ser centralizada na tela em relação à largura do nosso canvas, né? Então, vai ser cnv.width menos context.measureText. Ou seja, essa função aqui ela vai medir o texto que vai ser exibido. Qual texto? msg.text, o texto que está armazenado no nosso objeto msg. E qual a medida? A gente tem que estipular também se a medida vai ser na largura ou na altura. Aqui no caso vai ser na largura. E para a gente posicionar isso aqui no centro da tela, a gente pega esse valor e divide por 2. E agora a gente coloca a posição em Y. A posição em Y a gente já estipulou, então vai ser nosso msg.y. Então, com isso, se não tiver escrito nada errado, o nosso programa já vai estar exibindo uma mensagem de texto. Vamos dar um F5 para atualizar. Está lá a nossa mensagem de texto já sendo exibida no Canvas. Beleza? Então, legal, a gente já tem o jogo, quando começa, já exibe ali uma mensagem de texto, touch to start. Poderia ser um splash screen também, se a gente tivesse uma imagem, mas aqui eu vou simplificar ao máximo só para a gente ter essa dinâmica estabelecida mesmo. Agora a gente precisa de quê? De um evento que mude o nosso estado de jogo para a gente começar, né, sair do estado inicial, onde fica aquela mensagem lá sendo exibida, e comece a aplicar a mecânica do jogo, que vai ser o foco, né, do programa. Então, no caso aqui, o evento que vai disparar essa mudança de estado do jogo vai ser um clique na tela. Então, vamos adicionar esse evento aqui. Então, aqui embaixo do nosso Message Push, eu vou colocar aqui eventos. Deixa eu só subir isso aqui. Beleza? Então o nosso evento ele vai estar associado a qual elemento? Ao elemento Canvas. Quando eu clicar no Canvas, a gente vai disparar essa mudança de estado de jogo. Então cnv.add.event.listener. Legal, qual é o evento que eu quero? Vai ser o mouse down. Quer dizer, na hora que eu clicar, né, que eu pressionar o botão do mouse em cima do Canvas, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai disparar uma função
essa função vai receber um evento por parâmetro. Beleza? Então, quando eu clicar sobre o canvas, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar o nosso estado de jogo. Então, Game State. E vou dizer que caso o estado de jogo seja Start, deixa eu dar algum break aqui para garantir. Aqui eu vou deixar essa estrutura switch porque eu vou ter outros estados de jogo para trabalhar aqui, né? No momento eu vou trabalhar só o Start. Mas depois a gente vai ver quando estiver no Play, se eu clicar, o que vai acontecer. Quando estiver no Over, se eu clicar, o que vai acontecer. Bom, mas estando no Start, a primeira coisa que vai acontecer vai ser mudar o Game State. Né? Ele vai receber o valor Play. E aí sim, quando eu chegar no loop, né, ele vai ver que o Game State recebe Play e vai começar a implementar a mecânica do jogo, do update. Bom, e a gente precisa também apagar a mensagem da tela, né? Então vamos dizer aqui que o nosso startMessage.visible vai receber false. Então a gente já vai ver alguma ação aqui, porque quando eu clicar na tela do jogo, o nosso Game State mudando para Play não quer dizer nada, porque ainda não tenho nada no update, né? Mas a gente já vai ver o Start Message sumindo da tela, porque eu vou estabelecer que o Start Message vai receber o valor falso. Tá ok? Então vamos ver aqui, dá um F5 para atualizar. Então quando eu clico na tela, já some o Start Message. Então teoricamente já estaria rodando o jogo aqui. Só que a gente precisa programar isso ainda, né? Então o nosso jogo, do que ele se resume? É uma bolinha que vai sofrer a ação da gravidade, vai cair e a gente tem que dar um tapa na bola para ela continuar subindo, né? Mais ou menos igual um jogo de peteca mesmo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar esse objeto, a bolinha azul, que vai sofrer a ação da gravidade. Então eu vou vir aqui em cima e vou criar o nosso objeto bola. Beleza? Vou criar aqui uma variável ball, que vai ser um objeto. E aí quais são os atributos, né? Isso aí a gente já viu no vídeo anterior. Quais são os atributos da nossa esfera, que vai ser desenhada aqui, na verdade, nosso círculo, né? Ele vai ter um valor para o raio. Então, radius, eu vou deixar 20 pixels. Ele vai ter um vetor de deslocamento no eixo X. A princípio vai ser 0. Vai ter um vetor de deslocamento no eixo Y, 0 também. Ele vai ter um posicionamento inicial no eixo X, e eu já vou posicionar ele no centro da tela, cnv.width sobre 2, menos a metade do raio, vai ser 10 pixels aqui. E ele vai ter um posicionamento inicial no eixo Y, eu vou colocar ele aqui a 50 pixels. Fora isso, ele vai ter uma cor, a nossa bolinha azul, então ele vai ter um atributo que eu vou chamar de touched, que vai informar se a bola, se a gente clicou na bola ou não, tá? No momento que a gente está clicando na bola. Então a princípio vai ser false. E ele vai ter também aquele valor do visible, né? Que é a mesma ideia do texto. Ele só vai ser, a nossa bolinha só vai ser exibida na tela se tiver com visible true. E a princípio ela vai estar com visible false. Então deu para entender que esse atributo dos objetos, o visible, ele é muito relevante, muito importante para o funcionamento da dinâmica do nosso jogo, né? Então tá lá, está criado o nosso objeto bola. Agora eu vou lá na nossa função de renderização, no render, e vou criar o processo que desenha a bola, que desenha o círculo na tela, né? Vou chamar aqui, ó, renderização da bola. Então vamos avaliar aqui, né? Se a bola, se ela estiver visível, então if ball.visible, aí é aquele processo para desenhar círculos que a gente viu no vídeo anterior, né? Context fill style, ou seja, a cor do context, vai receber ball.color,
context.beginPath. No outro vídeo a gente viu que isso aqui é necessário para desenhar um círculo. Context.arc, que é a função que desenha um arco. E quais são os atributos que eu passo? A posição em X, a posição em Y, o raio do arco, né, o raio do círculo, o ângulo inicial e o ângulo final. E para a gente desenhar um círculo completo, o ângulo final tem que ser π vezes 2. Isso tudo foi muito claramente explicado no vídeo anterior. Então vamos passar aqui ball.x, que é a nossa posição em x inicial, ball.y, o raio, né? ball.radius, o ângulo inicial vai ser 0 e o ângulo final math.pi vezes 2. Context.closePath para encerrar nosso desenho e context.fill, que é uma função, que é o que vai preencher o nosso círculo, né? Deixando a bolinha azul lá na tela. Beleza? Aí agora a gente tem que fazer com que essa bola se torne visível, né? Na hora que a gente clicou lá na tela e que tornou o Start Message invisível, nesse mesmo processo a gente tem que fazer a bola ficar visível. Só que para iniciar o jogo a gente vai ter uma série de outras ações que a gente vai ter que efetuar aqui. Então eu vou criar uma função que eu vou chamar de StartGame, que ela vai ser disparada no momento que eu clicar em cima da tela. E agora eu vou lá embaixo para criar a nossa função StartGame. Então vou botar aqui logo depois da minha função de renderização, render. Vou botar aqui, ó. Vou botar função, né? Função de inicialização do jogo. Então vamos lá, function StartGame. Então, e essa função, como eu disse, ela vai executar uma série de ações para a gente, mas a primeira ação que ela vai fazer vai pegar a bola e torná-la visível. Então, ball visible vai receber true. Então, gente, se tiver tudo certo, agora eu vou lá na minha aplicação, dou um F5 para atualizar, e quando eu clico no Touch to Start, quando eu clico no Canvas, tá lá, já desenha a bola. Aí a partir daqui a gente vai estabelecer toda a mecânica de jogo, né? Vamos fazer a bola sofrer a ação da gravidade e fazer aquele esquema para quando a gente clicar em cima da bola, a gente marcar pontos e coisa e tal. Eu não vou me estender até esse ponto hoje nesse vídeo não, vou deixar isso para um próximo vídeo para não ficar muito conteúdo. Então vamos dar aquela revisada básica aqui no que a gente fez hoje, né? Bom, então dentro da nossa estrutura básica a gente tem as variáveis aqui do Canvas e do contexto. Temos as nossas funções de loop, update e render, responsáveis pela chamada recursiva, que cria o nosso loop de jogo, pela atualização da mecânica de jogo, que hoje a gente não trabalhou, e pela renderização dos elementos de jogo, ou seja, para desenhar na tela os elementos de jogo. Então, quando a gente começa o jogo, o nosso game state ainda não está no play, ele está no start, então a única coisa que ele vai fazer, a única coisa que ele vai renderizar, vai apresentar na tela para o jogador, vai ser a mensagem inicial. A gente criou a nossa mensagem inicial aqui e armazenou essa mensagem num array de mensagens, o array messages. Beleza? Então, quando começa o jogo, a gente vai estar renderizando a mensagem, tá? Vamos varrer aqui nosso array de mensagens e exibir a mensagem que está armazenada no nosso array. Então, na hora que eu clico em cima do Canvas, que aí a gente tem o nosso... Cadê? Aqui nossos eventos, né? Então, quando eu clico em cima do Canvas, eu disparo um evento, mouse down, e esse evento ele avalia a condição, o nosso estado de jogo, qual é o valor do estado de jogo, e caso esteja no estado inicial, né? Caso o game state esteja recebendo o valor start, então ele muda o estado de jogo para play,
ele esconde, né, a mensagem inicial da tela, tornando o Start Message Visible False, e dispara a nossa função Start Game, que vai ser responsável por uma série de eventos que vão disparar a nossa mecânica de jogo. E o primeiro desses eventos é tornar a nossa bolinha visível. Tá ok? Bom, então hoje a gente fica por aqui e espero que no próximo vídeo você esteja comigo de novo. Obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!